Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Que a bênção do Senhor esteja conosco nessa manhã para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, a escola de Bíblia, mas também de vida, crescimento, edificação dos crentes no Senhor. Eu me lembro aqui rapidamente de tanta coisa que nem no seminário eu aprendi e aprendi na escola bíblica dominical. E por isso nós continuamos entendendo que é extremamente importante para a igreja essa esse investimento que faz no crescimento bíblico dos crentes, dos seus membros. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, para lermos todos juntos essa porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo número 3, verso número 16. Pode baixar um pouquinho, que aí já fica, posso controlar melhor aqui. Isso. Vai baixar. Aí. Ótimo. João, capítulo 3, verso número 16. Texto conhecido, talvez você soubesse até de cor. Mas vamos ler aí, conforme consta nas Sagradas Escrituras. João, capítulo 3, verso de número 16. E Márcio, tira só um pouquinho do agudo aí. Rig. É o primeiro depois do ganho. Tá? Pode tirar um pouquinho. Beleza? João, capítulo 3, verso 16. Vamos ler todos juntos, queridos? Porque para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque, pela tua bondade, pela tua misericórdia, te aprove, Senhor, nos conceder essa manhã para aprendermos a tua palavra, para crescermos no aprendizado das Escrituras. Nos ajuda, Senhor, cada dia mais a termos da tua parte esclarecimento e iluminação. E nos dê, Senhor, o espírito de humildade para aceitar e crer no que a tua palavra nos ensina. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós chegamos hoje na nossa lição número 4. Pode tirar um pouquinho do grave também, que eu estou notando aqui que tá dando uma microfonia ou low. Beleza. Então, queridos, esse texto de João 3,16, ele nos fala muito sobre o plano de salvação. Um plano maravilhoso e eterno que o Senhor Jesus, que a Trindade, na realidade, na sua economia, reservou para redimir a humanidade que estava caída em pecado. Essa lição, ela nos ajuda a entender muito melhor, em seus detalhes, como que é operado ou concretizado esse plano de salvação levado a cabo na pessoa de Jesus Cristo. Muitas teologias estranhas têm se avizinhado das nossas igrejas, exatamente com entendimentos distintos. A gente vai até refletir sobre alguns deles nesta manhã. Ainda está um pouco grave, Márcio, pode tirar um pouquinho mais. Aí, então, eu separei aqui duas frases para nós refletirmos. Uma de Arthur Pink, teólogo de linha reformada, que ele vai dizer que nenhum pecador jamais foi salvo por entregar seu coração a Deus. Não somos salvos por nossa entrega, somos salvos pelo que Deus entregou. Então, essa frase já nos ajuda a entender um pouquinho de qual será a linha da apresentação que nós teremos nesta lição, que é a doutrina da nossa igreja, a doutrina da salvação pela graça incondicional de Cristo. Então, nenhum pecador jamais foi salvo por entregar o seu coração, embora se defenda muito frequentemente nos nossos meios essa ideia de que você tem que entregar o seu coração, você tem que aceitar a Jesus, quando na realidade a fé salvadora é um produto da obra de salvação que ele mesmo opera em nós. Somente cremos e temos esse ato de nos entregarmos porque ele antes nos regenerou. Sabe por quê? Porque morto não declara vontade. E lá em Efésios 2, de 8 a 10, nós vemos que estávamos antes mortos nos nossos delitos e pecados. Se estávamos mortos, não tínhamos condição, por mais que estivesse Cristo na sua maravilhosa graça à nossa frente, de dizer, eu aceito, Senhor, eu quero você. Porque estávamos mortos. Morto não exprime vontade. Para que nós crescemos, ele primeiro precisou nos regenerar. Lá no finalzinho a gente vai ver a Ordo Salutis, que é a ordem da salvação,
segundo a Bíblia nos apresenta, para identificar isso. Então, primeiro ele nos regenera, para depois nós, então, confessarmos com a boca e crermos e sermos, então, tidos como filhos por adoção em Cristo Jesus. Então, Arthur Pink ele vai destacar isso. Nós não fomos salvos pela nossa entrega, pelo que você fez ou deixou de fazer. Nós somos salvos pelo que Deus entregou, que foi o seu Filho na cruz do Calvário. Uma segunda frase, pode desligar isso aqui também, meu irmão, por favor. É de Charles Spurgeon. Ele vai dizer que é mais fácil atravessar, tem mais um interruptor. São sempre de dois em dois. Isso. Aí. É mais fácil atravessar o Oceano Atlântico em um barco de papel do que atingir os céus pelas boas obras. Qualquer um que tivesse, como não é o caso aqui nosso, mas tivéssemos, por exemplo, uma palestra em algum local na sociedade e falássemos disso, um católico se levantaria já e, não, isso aí não está certo. Porque, como vocês bem sabem, a teologia católica ela se norteia por esse entendimento de que sim, as obras justificam. Então nós cremos diferentes, nós cremos, segundo as Escrituras nos ensinam, que somos justificados única e exclusivamente pela fé, não é? E somos salvos pela graça, mediante a fé. Por isso, o Spurgeon, embora fosse batista, mas extremamente calvinista, ele acreditava e defendia esta ideia também, de que não há nada que pudéssemos fazer para alcançar a salvação. E Lutero, reconhecido reformador alemão, ele vai dizer que os salvos são escolhidos não por seus próprios méritos, mas pela graça do mediador. E quem é esse mediador, igreja? Quem? Jesus. Somente ele é mediador desta aliança, dessa salvação que nos é otorgada em Cristo. Então Deus amou o mundo de tal maneira, o texto que nós lemos, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em introdução, eu queria destacar com os irmãos algumas coisas. Em primeiro lugar, que existem vários, na realidade, sistemas soteriológicos ou de estudo da doutrina da salvação. Mas nessa manhã, para sermos breves, queríamos destacar três aqui para o nosso crescimento e entendimento. Existem alguns estudiosos e pregadores que partem muito da premissa do evitamento, de evitar apresentar doutrinas diferentes. Eu creio que nós precisamos apresentar as doutrinas também que não cremos, para que sejamos preparados até para contestá-las. Né? Precisamos entender como é que funciona o arminianismo, como é que funciona os outros sistemas. E aqui nessa manhã nós vamos apresentar de maneira breve três, incluindo o nosso, que é o calvinismo. Primeiro é o universalismo. O universalismo ensina que Cristo morreu por todos os homens, por todo mundo. E com o passar do tempo, todos vão ser salvos, seja nessa vida ou durante um período de prova no futuro. Então, anote bem aí na sua memória esta assertiva, porque os universalistas, aqueles que defendem o universalismo, vão defender, vão propugnar que todo mundo vai ser salvo. A igreja aqui vai cumprir apenas um papel derradeiro, passageiro, para que as pessoas ouçam o evangelho, mas todo mundo vai ser salvo no final. É o que os universalistas, como os católicos romanos, como os mormons. E aí você tem dois tipos de universalistas. Você tem universalistas restritos, que aí nós destacamos os católicos e os mormons, e você tem também os universalistas gerais, ao exemplo da Igreja Universalista Unitária e os Quakers, que é um grupo que se retira da sociedade para viver o cristianismo de uma maneira muito extremamente radical. Evitam, por exemplo, lerem jornais, assistir televisão, frequentarem cursos seculares. A vida deles é totalmente reclusa, como se fosse quase um novo movimento monasticista, dos monges que se separavam, que se retiravam dos monastérios. É quase isso, só que vivem ali nas próprias comunidades. Os casamentos deles são só entre eles também, tem toda essa peculiaridade. Se você quiser pesquisar mais, é interessante entender a cultura quaker nos Estados Unidos da América, onde está ali a maior representação deles. Existem no Brasil também comunidades quakers, sobretudo no sul do Brasil, no estado do Paraná. Então, esses universalistas eles creem nisso, inclusive os quakers católicos mormons
no final todo mundo vai ser salvo. E essa é até uma importação de uma filosofia contemporânea, que é universalista, como o liberalismo teológico, e vai defendendo de que, na verdade, no final das contas, você vai encontrar no céu Hitler, você vai encontrar no céu Stalin, grandes figuras de crueldade que a história nos revelou. E na realidade, isso não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que sim, que o Senhor escolheu os seus para serem salvos, é o que a gente vai ver mais na frente. Então, sobre salvação, nosso tema de hoje, plano da salvação, existem estes que pensam diferente de nós, que todo mundo vai ser salvo no final de tudo. Esse talvez, eu acho que é a primeira doutrina que o inimigo quer que nós creiamos. Porque aí você não precisa fazer nada. Você não precisa ter compromisso com a sua vida cristã, você não precisa crer, você não precisa viver a Cristo de maneira genuína, porque todo mundo vai ser salvo no final. Mas ainda um segundo movimento ou linha de pensamento sobre a salvação, que é o arminianismo. Começa lá em 1610 com um grupo chamado de remonstrantes, que eram alunos de Jacobus Arminius, que era um pastor reformado holandês, e ali eles então vão defendendo algumas teses ou antíteses relacionadas à doutrina reformada. Até ali não tinha na igreja reformada em toda a Europa, quando é o berço da reforma, em 1517, Martim Lutero, depois vai para Genebra com Farel e também, Farel na Suíça, na verdade, exatamente, com o Calvino. Você tem na Escócia John Knox e também outros reformadores na Inglaterra, e toda aquela região é tomada por esse movimento de retorno às escrituras. E aí você identifica que, passados alguns anos, a igreja não tinha nenhum problema em relação à doutrina da predestinação, da eleição incondicional, da graça limitada, ou perdão, da expiação limitada, da perseverança dos santos. Isso era ponto comum. Só que Jacobus Arminius, como um acadêmico, um professor de teologia na escola da Holanda, escola de teologia, ele então passou a defender algumas discordâncias que ele tinha em relação à doutrina cristã de então. Ele passou a defender que a graça ela era ilimitada, ela não era apenas para os eleitos. A graça é para todo mundo. E aí quem quiser quer, quem não quiser não quer. É mais ou menos assim que pensa de maneira sintética o pensamento de arminiano. Só que tem um detalhe. Armínio ele era calvinista. Qualquer livro que você pesquise, inclusive os biográficos sobre a vida de Jacobus Arminius, vão relatar que ele era calvinista. Mas, com uma experiência acadêmica, ele começou a questionar alguns pontos do calvinismo. Então, os seus seguidores, após a sua morte, a morte de Armínio, passaram então a postular isso teologicamente, para além da escola de teologia, para que isso fosse doutrina da igreja, esses pensamentos deles, ao exemplo da expiação ilimitada, no entendimento deles, Jesus morreu por todos, inclusive pelos que vão se perder. No entendimento deles, a graça também ela é condicional, ela não é incondicional, como nós cremos. Eles entendem que a graça é condicional, nós cremos que a graça é irresistível. Não há como o cristão resistir à voz de seu pastor. A ovelha, ela ouve a voz de seu pastor e segue, é o que diz as Escrituras. Mas eles creem que não. E para que eles sigam, é preciso que eu dê o meu aval. Diga, não, eu concordo, eu quero. Não é? Seria como, num grosso modo, para a gente entender, é como se Jesus estivesse no seu sacrifício cabal e maravilhoso na cruz, derramado seu sangue em vão por algumas pessoas. Eu quero salvar o José. Mas o José, não, obrigado, Jesus, é muito interessante esse plano, mas não estou interessado. Então é inconcebível nós crermos nisso, haja vista o caráter de quem Deus é. Deus não pode falhar nos seus propósitos. Ele não pode querer salvar alguém e não conseguir. Não é? Mas os arminianos entendem assim. Existe uma grande difusão desse entendimento arminiano no meio pentecostal e neopentecostal, e também até de algumas igrejas históricas, como a igreja metodista, que eu elenquei aí como exemplo também, a Igreja de Cristo. Alguém já ouviu falar nessa igreja também, arminiana, e, entre aspas, igreja que nós não consideramos irmãos, os adventistas, por não crerem na divindade de Cristo, tá? Mas, entre aspas, a igreja adventista, ela também é arminiana, extremamente arminiana, inclusive.
E existe um terceiro movimento, que é o nosso. A gente não vai perder tempo muito falando dos outros, vamos falar do nosso, que é o calvinismo, que começa ali. Eu coloquei essa data de 1536, que é a data da primeira edição das Institutas da Religião Cristã, de Calvino. Não é? Calvino, ele não foi o único, vamos dizer assim, calvinista, né? Embora esse nome ficou famoso, porque ele foi o grande teólogo da Reforma. Mas outros muitos homens de Deus levantados na história foram também extremamente zelosos por defender uma doutrina que não era de Calvino, uma doutrina que não era de John Knox, de Lutero, é uma doutrina das Escrituras Sagradas. É a Bíblia que ensina isso. A predestinação, a eleição, a graça irresistível, está tudo nas Escrituras, está tudo na Bíblia, com inúmeras referências, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, essa data aí nós vamos considerar como início da fundamentação do calvinismo, que foi o pensamento uniforme no princípio da reforma. E a visão das igrejas é a visão até hoje das igrejas reformadas históricas, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa igreja, a Igreja Batista Reformada também crê assim, e alguns segmentos da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, eu vinha pesquisando a respeito disso para a nossa aula de hoje, e ela é extremamente fragmentada. Vocês sabem que a Igreja Anglicana era uma via média, ela é um pouco católica e um pouco reformada. O seu sistema de culto, o seu sistema de governo é extremamente católico, episcopal, com dioceses e paróquias, do mesmo jeito. O sistema de culto, a maneira de cultuar o Senhor, mesma forma também, católico, mas na sua teologia há vertentes arminianas, há vertentes calvinistas, há vertentes liberais, há vertentes inclusivistas, há tudo quanto é vertente lá. E a gente espera que a nossa igreja continue se mantendo firme com uma vertente só, que é a da palavra de Deus. E não se fragmente dessa mesma feita como os nossos irmãos anglicanos e também até como o próprio exemplo da Igreja Batista, embora seja uma igreja co-irmã, por ter o seu sistema de governo de autonomia das igrejas locais, ela não possui uma identidade teológica, como reconhecido pelos próprios batistas. Uma igreja pode ser arminiana, a outra calvinista. A única coisa que eles concordam em concordar é em relação ao batismo, por imersão. O resto, tem igreja que o culto é uma forma, tem o outro, tem uma igreja que o culto é pentecostal, o outro não é conservador. E dentro da mesma denominação. Então, o calvinismo é, ao nosso ver e ao nosso exame bíblico, o sistema que apresenta, com todo respeito aos outros sistemas, não são os únicos, tá, irmãos? Esses aqui que nós apresentamos, mas são os principais. O calvinismo é o que apresenta mais consistência bíblica. É o que nós olhamos para a Bíblia e conseguimos identificar, não faz mais sentido realmente. Então, queridos, nessa manhã, nós queremos refletir com os irmãos nesse texto da palavra de Deus em 10 questões importantes. Eu prometo que nós vamos abordar de maneira bem panorâmica para a gente não levar muito tempo. Mas eu quero deixar os irmãos também à vontade para, se tiverem dúvidas, considerações, pode levantar a sua mão que o nosso diácono leva o microfone até você para que você participe também da nossa aula. A intenção é essa, a gente ter uma sinergia, ter uma relação bem proveitosa dessa manhã para que saiamos realmente edificados com a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que nós queremos destacar, meus irmãos, é a origem da salvação. A origem e a fonte da salvação é Deus. E a Ele pertence tanto o querer como o poder de realizar essa salvação. Vou pedir a alguns irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias aí para nos ajudar. Diácono João, olha para a gente Salmo 96, 2. Diácono Edson. Vamos aproveitar que está desse lado aqui, o Edson já vai ficar na reserva aí, tá? Os próximos textos. Isaías 43, de 11 a 12, com o Neide. E o Max vai ler para a gente Mateus 19, 25 e 26. João, Salmo 96, 2. Oneide, Isaías 43, 11 e 12. E Max e Mateus 19, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus.
Anunciai de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade. Foi o 96.2? Noventa e seis, 2. Cantai ao Senhor, dizei o seu nome, cantai a sua salvação dia após dia. Proclamai a sua salvação, porque a salvação é dele. A origem da salvação é Deus. O Neide, Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. fora de mim não há Salvador, porque a salvação é de pertencimento exclusivo da autoridade de Deus. Max, Mateus 19, 25, 26 diz assim: Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. então esse texto de Mateus é interessante porque é exatamente aquela emblemática passagem onde Jesus diz que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que o rico entre no reino dos céus. E aí ele diz: bom, então é impossível. Se tem que um camelo passar pelo buraco da agulha e para que seja possível um rico entrar no reino de Deus, então acabou, nem o rico vai se salvar. E pode ser alguém salvo, aí o Senhor diz, não é? Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então é interessante que Jesus não aniquila a possibilidade de um rico ser salvo. Ele diz que realmente tem que ser pela via divina. Olha só que interessante. Às vezes a gente não olha o texto por esse olhar. A gente tem a tendência nesse texto para dizer é impossível o rico se salvar. Mas o texto bíblico, nem Jesus nunca disse isso. É impossível ele se salvar sozinho. Como é impossível para todos nós. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Como muitos e muitos exemplos nós poderíamos ter das Escrituras para mostrar que ricos se salvaram. Mas, então, o que eu quero destacar com os irmãos aqui é que a origem da salvação é Deus. Não há outra fonte, não há outra origem, não há outro meio de nos salvarmos que não por Deus, porque Ele é o dono da salvação, é o que disseram esses textos e muitos outros poderíamos ficar a manhã inteira aqui lendo. A origem da salvação está em Deus. Em segundo lugar, é importante nós vermos também a causa da salvação. Essa salvação é de Deus, mas por quê? A causa da salvação é o amor de Deus, que diz lá em João 3,16 que nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A causa da salvação é o amor de Deus. Esse amor que é soberano é ágape e não depende do seu objeto. Não depende do seu objeto. O amor de Deus é universal e particular, mas também eletivo. O que é isso? É um amor que escolhe. Deus ama a sua criação como Criador, mas Ele escolhe quem será salvo por misericórdia e por pura e indiscutível graça. Vamos ler o texto que está lá em Romanos 9, de 13 a 14, com o nosso irmão Aleph Thiago. Ele dá aquela despertada aí agora. Texto para a gente. Romanos 9, de 13 a 14. Veja só como é interessante a gente desvincular essa imagem, meus irmãos, de um Deus que é bonzinho, que vai perdoar todo mundo, ser universalismo. A gente viu lá no início. Deus, ele é Deus.
ele escolhe amar uns e aborrecer a outros. Vamos ver o que o texto diz. Romanos 9, 13 e 14. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Se você for defender a doutrina calvinista para uma pessoa, logo de início, ela vai dizer, isso é injustiça de Deus. É injustiça. Deus só escolhe uma parcela. Que negócio é esse? A primeira coisa, mesmo que isso é um entendimento extremamente equivocado, que não é assim, mas mesmo que fosse, ele tem todo o direito de fazer assim, porque ele é Deus. Eu não tenho condições de dizer, não, Senhor, não é por aí não. Está injusto. O seu proceder, a sua escolha. Não tem essa autoridade. Não pode o vaso se queixar da sua feitura ao oleiro. Ele é a autoridade máxima na criação. Ele faz e deixa de fazer como lhe apraz. Mas é importante lembrar aos irmãos que esse amor eletivo é um amor de graça. Por quê? Não é que ele escolhe uns para salvar e os outros vão se condenar. Todos nós já estávamos condenados. Essa é a visão que nós temos que ter. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, condenados de maneira justa. Tem uma frase do Carson, aliás, do R.C. Sproul, vai dizer assim, no último dia, você vai ter pecadores redimidos que foram resgatados pela graça de Cristo. Pecadores que não foram resgatados e vão ser condenados ao inferno. Mas não haverá injustiça em nenhum deles. O Sproul coloca. E é fato. Deus não vai ser injusto. Ele não seria também se nos condenasse. Porque era justiça em nosso favor que fôssemos ao inferno. Mas, pela misericórdia maravilhosa, ainda aprova ele salvar aqueles que são seus. Todo o contexto do Novo Testamento, do Antigo também, vai nos revelar que ele tem um povo escolhido, Israel, que ele tem, dentre o seu povo escolhido, homens escolhidos ali dentro, como aqui no exemplo de Esaú e Jacó, ele escolhe Jacó e não escolhe a Esaú, que era o primogênito por direito. Dentre as 12 tribos, ele escolhe uma para ser a que seria a tribo do nosso Salvador, a tribo de Judá, e assim sucessivamente. Ele escolhe. Deus, ele tem um amor que é particular e é eletivo. Esse amor universal de Deus é graça comum, é o amor que ele tem pela criação. Mas seu amor salvador é eletivo. Marcos, queria falar? Não, só levantou a mão assim para dizer amém. A causa da salvação é essa, então, meus irmãos. É amor e nada mais. Não existe outra explicação. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E nós somos salvos porque por causa do seu amor, do seu maravilhoso amor, que é manifestado na sua graça, favor e merecido. Há ainda o objeto da salvação. Disse lá no texto de João 3,16 que Deus amou o que, meus irmãos? O mundo. Que mundo é esse? É o planeta Terra. Será que é isso? Quando você vai ver nas Escrituras, eu gostei muito de umas lições atrás, onde, acho que foi até o irmão Marcos destacou, vários usos, não, foi na exposição de Tiago 5, no último domingo de julho, quando ele falou sobre a questão do uso das palavras. As palavras, elas são usadas em vários contextos diferentes. Por exemplo, fogo, em alguns contextos das Escrituras, fogo significa avivamento. Em outros, significa juízo divino. O fogo também significa, em alguns momentos, purificação. Mas também, em outros momentos, significa condenação e destruição. Então, por isso que é preciso nós entendermos cada contexto, cada palavra no seu contexto. No original, que é o grego. E mundo no grego existem pelo menos duas expressões mais conhecidas, que é cosmos, que fala do mundo criado, o universo, que era o entendimento grego, daí vem, né? A cosmologia, cosmos, e existe o mundo oikomene, que são pessoas. E aqui, em João 3,16, ele está dizendo que Deus amou as pessoas.
Em que contexto? O objeto dessa salvação são pessoas. Eu já falei aqui em uma outra pregação, quando falava sobre salvação também, e comentava que hoje tem crescido muito o movimento da teologia pet. Mas o que é isso, seminarista Gabriel? Teologia pet? É isso mesmo que você está ouvindo. Tem igreja já com culto pet, com pregação pet, com uma suposto entendimento, ou para atender tendências e modinhas, ou acreditando mesmo, de maneira falsa, de que os animais se salvarão. Quando, na verdade, a criação será redimida pela glória que há de ser revelada nos filhos de Deus. Mas Jesus não morreu na cruz pelos cachorros, embora eles sejam animaizinhos bastante agradáveis, né? Hoje não tenho mais, gatos e peixes e qualquer outro tipo de animal doméstico ou selvático. Não foram objeto da salvação. O objeto da salvação são pessoas. Deus amou o mundo, oikomene, pessoas. E aqui, esse mundo, será que é o mundo todo? Não é o mundo todo. O amor de Deus, ele é soberano. E esse amor ao mundo aqui precisa ser entendido dentro de 3 esferas. O mundo aqui pode ser os eleitos de Deus, como nós cremos, pode ser todos os seres humanos, ou pode ser a totalidade do mundo, como nós já falamos, com animais, com vegetais. Mas você observa que, como nós já falamos, todo o texto precisa ser examinado dentro do seu contexto. Vamos lá para João 3,16, e o que é dito é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que todo o desenrolar do ministério de Jesus, onde está aqui relatado por João, no início do seu ministério, é voltado a pessoas. Você não vê Jesus passando para salvar animal, para curar árvores, pelo contrário, ele amaldiçoou a figueira, não foi? E a fez estéril. Aliás, a amaldiçoou e a condenou porque era estéril. Então, note que existe uma diferença, embora todo o sistema ideológico nos dias atuais tente te fazer pensar o contrário. Então, você é igual a árvore, você é tão importante quanto um rio. Na Austrália, alguns anos atrás, foi emitida uma ordem de segurança do Poder Judiciário local para proibir a construção de pontes num importante rio da capital Sydney, na Austrália. Mas essa decisão foi tão histórica porque não existe lá uma legislação específica na Austrália que diga quais são os direitos do rio, porque não é indivíduo. É parte integrante do ecossistema, certo? Do meio ambiente local. Mas aplicou-se ali a legislação daquele país relacionada a direitos humanos. Você fala, não, mas isso é legal, proteger o rio, é bacana. O problema são os princípios que foram ali utilizados. Porque o que está lá no livro de Gênesis, isso a gente aprende em teologia como mandato criacional. Deus criou o homem e a mulher e disse a eles, não é? Cuidem de tudo que foi criado e sujeitai a criação. Porque ele disse a Adão, sujeitai a criação. É mandamento divino que nós sejamos autoridade na criação. Para o que, meus irmãos? Para usarmos sem nenhum tipo de consequência, sem olhar para o futuro, sem ter um olhar sustentável? Não. Até porque nós somos despenseiros do Senhor. Precisamos ser fiéis zeladores do que Ele criou e nos confiou para cuidar. Mas, ao mesmo tempo, não podemos também dobrar a nossa autoridade. O rio é rio, cachorro é cachorro, árvore é árvore. E o homem é a coroa da criação. O homem, quando eu digo ser humano. Tá bom? Então, o objeto da salvação é o mundo. E esse mundo aqui são os eleitos. Você pode dizer assim, mas não está aí no texto que são os eleitos. É lógico. A Bíblia não é só João 3,16. Ok? Então nós cremos, como reformados, calvinistas, que a revelação de Deus é progressiva. Começa no Gênesis e vai até o Apocalipse. E esses 66 livros são todos escrituras sagradas, inerrantes, suficientes e infalíveis.
E se aqui está amou o mundo, e lá na frente está, em João 17, nesse mesmo evangelho, Jesus pedindo ao Pai que guarde os que são seus, nós temos aí de novo a eleição envolvida na doutrina da salvação. Por isso, quando ele diz aqui o mundo, está falando exatamente de um amor que ele teve tamanho pela criação que não poderia permitir que todos fossem condenados, mas por isso escolheu os que seriam, como um ato de misericórdia. Então esse que é o amor. Quem vai entender um entendimento universalista, vai dizer, tá vendo? Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele deu seu Filho Jesus por todos. Mas aí entra a questão da contradição. Por que aqui ele está falando de um amor para o mundo, mas não no contexto de que ele vai salvar todos? Porque nós sabemos que ele não pode falhar. Não poderia ele querer salvar o Jonathan e dizer que não quer. Porque está lá em Jó 42, 2, que tudo ele pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, para que isso acontecesse, para que ele tivesse morrido por todos, ele não poderia ser todo poderoso, e muito menos ser Deus. Então precisamos entender a Bíblia como um todo. O objeto da salvação é o mundo, isto é, os eleitos de Deus. Não se trata da totalidade dos seres humanos, mas da misericórdia do Senhor para com a criação. É como se ele estivesse dizendo aqui, meus irmãos, que Deus manifesta a sua bondade para com toda a criação, inclusive para os que vão se perder, salvando alguns, porque não precisa salvar ninguém. Sabe quando você tem uma dívida tão grande e aí você recebe lá pelo Serasa ou enfim, SPC, ou quem sabe de um amigo, alguém que você emprestou um dinheiro, fala assim, olha, estou vendo a sua situação que está apertada, você está me devendo aí X, mas eu vou te dar um desconto para você quitar antecipadamente, tá? Ele perdoa a dívida toda, sim ou não? Não. Mas já ajudou? Sim. Como você tem desconto, quem tem carro aí, tem costume de tomar de vez em quando, isso acontece inclusive com os clientes, tomar uma multa, passou infelizmente ali num radar de velocidade, ou então alguma coisa nesse sentido, esqueceu de ligar o farol, coisas assim. E aí você pagando antecipadamente, você tem um desconto, que é um estímulo para que você arque com as dívidas relacionadas a infrações de trânsito. A dívida não foi totalmente perdoada, mas uma parte dela sim, e isso é um bom exemplo. Então, o entendimento calvinista em relação a esse amor ao mundo é este. E hoje você não vai ter mais essa dúvida. Deus ama a criação, mesmo não salvando-a toda. Ele quis salvar alguns. Mas mesmo assim, isso é prova do seu amor para com toda a criação. Sabe por quê? Porque ele não deixou que inteiramente ela se perdesse. Então, como se fosse gozo, alegria também para o que vai se perder em ver. Pelo menos o Senhor salvou alguns. Porque ele aprove, porque foi do seu decreto, da sua vontade. O objeto da salvação é este, então, meus irmãos. Vamos ver o que diz lá em Apocalipse 5, verso 9, com o nosso querido diácono Edson, agora sim. Também o que nos diz a palavra de Deus lá em João 6, de 37 a 40, aí na frente com a Maria do Paiva. E 2 Timóteo 1, 9, com o Jonathan. Apocalipse 5:9 diz assim: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o mundo é representado por múltiplas culturas, não necessariamente por todas as pessoas, mas é também uma linguagem para que nós entendamos que Deus ele não é Deus dos judeus, ele não foi Deus do povo de Israel, mas ele é o Deus de todos os povos, de todas as nações. E por isso essa linguagem mundo também, ela se aplica nesse sentido, como vemos lá em Apocalipse 5, 9. João 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário,
eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer derrubar alguém que não. Derrubar, que eu digo assim, convencer, tá? Alguém que descrê da doutrina da eleição. Nesse texto, acabou. Acabou. Esse texto é maravilhoso. Porque olha só o que diz, né? De modo nenhum será frustrada a salvação daquele que o Pai lhe entregou. Jesus não falha, meus irmãos. Então, de fato, aí nós temos duas doutrinas já em uma só. Doutrina da eleição, doutrina da perseverança dos santos. Porque de modo nenhum lançarei fora, é o que diz o texto. E também, lá em 2 Timóteo 1, verso número 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. eleição novamente, antes dos tempos eternos. Você vê o cuidado que Deus teve antes mesmo do mundo existir, em já determinar como tudo seria, como aconteceria. Isso não nos robotiza nem mecaniza, viu, meus irmãos? Nós continuamos responsáveis pelas nossas atitudes, por tudo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas de uma maneira incrível e misteriosa, não há como nos afastarmos do cumprimento da sua vontade, mesmo que ele não controle o que nós vamos fazer. Mas tudo concorre, esse é o termo teológico, concurso. Todas as coisas concorrem, direto ou indiretamente, para que a sua vontade seja cumprida. É isso que Paulo tem a nos dizer também lá em Romanos 8, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o objeto da salvação somos nós, os eleitos, a igreja do Senhor. Em quarto lugar, a base da salvação. Se nós já vimos a origem, que é Deus, a causa, que é o amor de Deus, e o objeto, que é o mundo, enquanto eleitos de Deus, a base da salvação é Jesus, o Filho unigênito de Deus, que morreu em sacrifício substitutivo a nós. Isso que nos fala de justificação. Sabe por que você e eu somos justificados? Porque alguém tinha que morrer para sanar ou para fazer cessar a ira de Deus em face ao pecado, porque ele é santo. Deus não podia um simples dia chegar e dizer: pronto, a partir de hoje eu esqueci do que vocês fizeram, agora todo mundo está salvo. Ele não estaria sendo justo. Deus é justiça. E além disso, ele é santo. Deus, ele não tem comunhão alguma com as trevas. Então alguém tinha que morrer. E quem foi o escolhido dentro da Trindade foi Cristo, seu Filho unigênito. Ele morreu a nossa morte. E por isso é substitutivo. Quem era para estar lá na cruz, embora não fosse valer de nada, porque a gente não ia aguentar, éramos nós. Era você, era eu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o que diz Isaías no capítulo 53, falando do servo sofredor, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque de fato, substituiu-se o alvo, a base de quem deveria se salvar. Porque nós não poderíamos salvar-nos a nós mesmos. Tem uma frase do pastor Josemar Bessa, que é um pastor reformado, calvinista, embora batista, e ele registra, tem muitas frases dele que eu gosto, e também dos seus livros, e uma dessas frases ele diz assim: a cruz manda-nos um recado gritante: você não pode salvar-se a si mesmo. Muito interessante. A cruz é isso. A cruz é, olha, quem teve que morrer foi Cristo. O próprio Deus precisou encarnar-se para tomar a tua culpa e a minha, porque sozinho nós não conseguiríamos. Então a base da salvação é Cristo. O sacrifício de Cristo é a base legal. Legal por quê? Porque Deus, enquanto juiz, precisou julgar alguém. E esse alguém foi Cristo em nosso lugar, para que nós tivéssemos a nossa sentença de absolvição. Melhor dizendo, não de absolvição, mas de cumprimento de pena. Porque nós não fomos considerados inocentes. O peso de toda a ira de Deus foi colocado na cruz. Quando Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani,
Deus meu, por que me desamparaste? Ali, a ira, o desagrado de Deus pelos nossos pecados, em toda a história, foram depositados em Cristo. E somente o Filho de Deus seria capaz de suportar aquilo e ainda ressuscitar ao terceiro dia para conduzir em vitória o plano da salvação. Não tinha outro jeito. E nesse jeito maravilhoso é que nós vemos a base da nossa salvação. A substituição do nosso castigo nele, e é isso que sustenta a salvação dos eleitos. Não se sustenta na sua fé, embora tenha gente que pensa nisso. A fé é o meio pelo qual você vai dizer que crê, e isso quem faz brotar no teu coração é ele, o Espírito Santo de Deus. Mas não é essa a base da salvação, não é a fé. É Cristo. Tem igrejas que estão até falhando nisso, em pregar sobre Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre o seu sacrifício redentor, sobre o plano da sua salvação. Não é a fé, não é a graça, é um resultado da cruz. Entende? Então, estas doutrinas estão ligadas diretamente ao que ele fez. Essa é a base da salvação. Vamos ver o que está lá em Atos 4, verso 12, e também em Hebreus 9, 28, que eu vou ler aqui para os irmãos. Em Atos 4, 12, ali, então, Pedro, pregando, numa segunda ocasião após o Pentecostes, vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E em Hebreus 9, versos número 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, veja que não é de todos, é de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A base é Cristo, a base da nossa salvação. Em quinto lugar, nós vemos a natureza da salvação. A natureza da salvação é gratuita. Ela não é condicionada, ou seja, não te é exigido nada em troca. E ainda assim você é transformado para ser uma nova criatura, para viver segundo a imagem do seu filho, mas não te é cobrado nada, porque o preço já foi pago. A salvação é gratuita, é uma dádiva, é um presente maravilhoso. Lá em Efésios 2, verso número 8, é dito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom. O dom aqui no grego é presente. É presente. É uma dádiva. É um favor imerecido. É um presente impagável dos céus. Essa é a natureza da salvação. Ela é fruto de graça. E só. Não teria nenhuma outra explicação. Porque ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então, tira toda e qualquer possibilidade de entendermos que a gente fez por onde. Que a gente guardou a lei. Que a gente foi obediente ao Senhor. Que a gente foi sincero na nossa devoção. Nada disso te conduziu à salvação. Foi graça. E somente ela. Porque quando ainda éramos rebeldes, inimigos de Deus, foi que ele nos salvou. É ele que muda a nossa vida, e não nós que mudamos para chegar perto dele. Entende o processo? Então, lá em Isaías 55:1, e eu quero pedir que já fique o microfone com a nossa irmã Cláudia Salles. Em Isaías 55:1, nós vemos aí no texto exatamente uma referência disso. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O profeta apresenta aqui o que seria concretizado em Cristo, ainda na expectativa do povo de Deus aqui, lá no Antigo Testamento, quando Isaías fala ao povo de Israel e Judá. Observe que essa ideia da graça não é uma coisa de Novo Testamento. Está desde as antigas profecias sobre o nosso Salvador. E também, lá em Salmo 42, verso de número 2, livro de Salmos, capítulo 42, verso de número 2. Acompanhe comigo aí. Aliás, vou pedir logo para a Cláudia ler para a gente e logo ela faz a sua consideração. Salmos 42, 2.
Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O que isso tem a ver com graça? É porque a nossa alma, nosso coração, antes de Cristo, é terra seca, é terra árida. Mas Ele, pelo seu plano de salvação, pela sua ação nas nossas vidas, é que nos conduz a jorrarmos fontes de águas vivas, se bebermos da fonte. Até lá, antes dele, antes desse presente maravilhoso, somos apenas almas insaciáveis, né? Longe do Criador. Irmã Cláudia. Eu estava aqui observando quando você falou da graça, da salvação, que lá no capítulo 18 da nossa confissão de fé, fala assim, da certeza da graça e da salvação. Porque muito de nós, irmãos, às vezes lutamos. Será que eu sou salvo? Ou eu me aborreci com fulano? Perdi minha salvação. Outro dia eu estava lendo a biografia do John Bunyan, que foi o autor do Peregrino, e ele tinha uma luta muito grande dentro de si antes de verdadeiramente ele se converter, porque a princípio, quando ele foi para a igreja, ele era meio que legalista, e depois ele foi tendo aquelas lutas e dificuldades, e depois o Senhor agiu no coração e na mente dele, e ele de fato se tornou quem ele é. Então ele tinha essa luta, será que eu sou salvo? Será que eu pequei contra o Senhor? Tudo para ele era motivo de se policiar. E aqui na nossa confissão diz o seguinte, da certeza da graça da salvação, no inciso 4. Os verdadeiros crentes podem ter a certeza de sua salvação abalada, diminuída e interrompida de várias maneiras, por negligência em preservá-la, caindo em algum pecado específico que fira a consciência e entristeça o espírito, por alguma tentação intensa ou repentina, por Deus retirando a luz do seu rosto e permitindo que até mesmo aqueles que o temem andem nas trevas e não tenham a luz. Contudo, eles nunca ficam totalmente destituídos da semente de Deus e da vida de fé, do amor a Cristo e aos irmãos, da sinceridade do coração e consciência de dever, a partir dos quais, pela ação do Espírito, essa certeza pode, no devido tempo, ser reavivada e pelos quais eles são sustentados para não mergulhar no desespero absoluto. Isso é tão consolador. E a gente vendo a nossa leitura bíblica que a gente está fazendo, como que Davi pecou, né? Na leitura passada, o que ele fez? Aos nossos olhos, ele tinha que ter morrido, mas Deus foi muito gracioso com ele. Davi viveu isso aqui. E muitos de nós vivemos pela graça, né? Não é? Depende de nós, como você falou ainda há pouco. Não é porque nós somos bonzinhos, fofinhos, é por causa do amor do Senhor, né? Eu queria compartilhar isso aqui. Muito obrigado, irmã. Realmente, nossa confissão ela é belíssima e muito profunda nesses pontos básicos e fundamentais da nossa doutrina. E essa doutrina, particularmente, é uma das que mais me enche o coração de alegria, que é a doutrina da perseverança dos santos. Na verdade, não existe a doutrina da certeza da salvação, é a doutrina da perseverança dos santos. Por que temos certeza? Porque os santos perseverarão. E aí é interessante que os nossos irmãos arminianos, por exemplo, vão dizer: isso é arrogância, isso é soberba de crente que acha que nunca vai perder salvação e quer viver uma vida dissoluta. De modo nenhum. Na verdade, ter certeza da nossa salvação é um ato de máxima humildade. Sabe por quê? Porque é dizer que ela não depende de você. Por isso que eu não perco. Que não depende de mim, depende de Deus. E somente dele. E se foi ele que me salvou, então os seus decretos são eternos e infalíveis e vão se cumprir. Ele não dessalvou nunca ninguém, nem mesmo Davi, que adulterou e concorreu para a morte de Urias, seu esposo. Ainda assim foi um homem segundo o coração de Deus. E ainda assim foi usado pelo Senhor para ser o tronco do nosso Salvador, Senhor Jesus, filho de Davi.
Então, a natureza da salvação é um dom de graça. Em sexto lugar, meus irmãos, o caráter da salvação é individual. Isso aqui é interessante nós lembrarmos também. Vamos ver o que está lá em Ezequiel 18, verso de número 4. Diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Observe que ele fala aqui, então, lá em Ezequiel, do Pai, do Filho, mas ele diz: aquele que pecar, morrerá. Lá em João 3,16, que é o texto base da nossa sessão de hoje, é dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, não é todos aqueles. Deus não salva grupos, Deus salva pessoas. A salvação é individual. Jesus deixa isso muito claro ao longo do seu ministério, quando em algumas circunstâncias ele diz, naquele dia, especialmente no seu sermão escatológico, Mateus 24, ele diz: naquele dia de graves dores, o pai irá e o filho ficará. A esposa irá e o esposo ficará. E assim sucessivamente. Para mostrar o que? A salvação é individual. Eu nunca tive ilusão alguma na minha vida de que eu seria automaticamente salvo porque meu pai era crente, porque meu pai era pastor, porque meu pai era teu. Não. Um dia eu tive que entender também a minha miséria, o meu estado de morte espiritual, para dizer e ver, por ter sido objeto da obra do Senhor, que somente pela sua graça eu poderia viver. E a partir de então, me tornei um crente. Não foi quando eu nasci numa família cristã. Eu tive esse privilégio de nascer em berço cristão, mas isso não quer dizer nada em relação à salvação. Porque ele teve que um dia também me salvar, me resgatar. Não é por tabela, não é automático. Você não faz um combo família, meus irmãos, para ser salvo. Você não faz um pacotão. Olha, Senhor, eu vou, a partir de agora, investir tudo que eu tenho na tua obra, mas está incluído aí também, ó, como combo. Meu filho, minha filha, meus sobrinhos, meus netos. Não é assim. Salvação individual. Todo aquele que crê é salvo. E que crê porque Deus quis que cresça. E foi Ele que produziu a fé no nosso coração. É um dom de Deus, a graça. E aquele que pecar, morrerá. Também, a mesma forma como não existe salvação em grupo, não existe condenação em grupo também. Quando a gente vê na Bíblia alguns momentos de Deus condenando nações, é uma condenação de juízo terreno. Juízo eterno é individual. Deus salva individualmente e condena da mesma forma. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Portanto, trata-se de uma necessidade pessoal e individual. Cada um de nós precisa entender isto, para que a gente não incorra da mesma forma como a certeza da salvação, como foi dito pela irmã Cláudia, e na confirmação do que nos ensina na Confissão de Fé de Westminster. Da mesma forma como a gente tem que ter certeza da nossa, a gente não pode ter certeza da salvação do outro. Por mais íntimos que nós sejamos, eu não posso dizer que a minha esposa é salva. Só ela tem essa certeza. E ela já me disse que tem. Então eu sei porque ela me disse, mas eu não sei se ela não me disser. Eu sei da minha. Não é? Você não tem certeza da salvação do seu irmão, do seu filho, da sua filha, do seu esposo, sua esposa. É individual. O caráter da salvação é individual. Em sétimo lugar, nós entendemos ainda a condição da salvação. Qual é a condição da salvação? Mas essa condição não é humana, que fique registrada, é uma condição divina, que é a fé. É Ele que produz esta fé no nosso coração. Então é como se não fosse condição, mas é a condição do processo da salvação. É que creiamos, é o ato pelo qual Ele decide revelar esta mudança, essa regeneração em nós. A confissão, que é de fé. Por isso que na nossa igreja existem muitas outras denominações que praticam diferente. Mas nesta igreja, para você se tornar um membro, você tem que fazer uma profissão de fé. O que é isso? É um ato solene? É, mas nada mais é, meus irmãos, do que professar em quem você crê. As doutrinas que você crê. Se como nós cremos. Então, o crente, quando vem para esta igreja, nós temos aqui nessa manhã uma irmã aqui que está nesse processo, né, de discipulado, estava lá na igreja de Belém, e frequentando agora mais próxima, vai estar aqui conosco também na nossa igreja, se Deus quiser.
E ela certamente já estava lá participando com os pastores, os presbíteros desse processo de ensinamento, de apresentação das nossas doutrinas. E depois de passado um tempo, de igreja para igreja vai variar, 6 meses, 1 ano e tal, vai ter um culto especial onde essa pessoa vai dizer para toda a igreja: você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. O que é isso? Profissão de fé. É confessar. E a condição da salvação na lógica divina é confessar a fé. É o que está lá em João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Só crê porque ele quis que cresce, mas tem que confessar com a boca. É que também diz lá no livro de Atos, nos múltiplos exemplos que nós temos das salvações ali operadas. Apesar disso, dessa condição, o homem sozinho não possui condições de manifestar por si só essa fé, porque ele era morto. Isso é basilar. E aí muda muito, meus irmãos, eu quero dar um recado, uma dica para você. No linguajar popular mesmo, direto. Não bata a cabeça de querer convencer a pessoa se ela não crê como você crê, porque existem conflitos, choques de pressupostos. O que é isso, Seminas? Me explica direito. Choque de pressupostos é... Primeira coisa, o arminiano não crê que nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu não sei o que eles fizeram com Efésios 2, de 8 a 10. Eles não creem, eles creem que nós não fomos mortos completamente. Esse é um entendimento que Tomás de Aquino tinha também, Agostinho, em certa forma. Que esse morte dos nossos delitos e pecados não é uma morte espiritual completa. Nós cremos que sim, porque uma das principais doutrinas também da nossa fé reformada é a depravação total do homem. Eles não creem que o homem é totalmente depravado. Então não adianta você tentar explicar para ele essas questões relacionadas à eleição, à graça irresistível, porque para eles o homem ainda está vivo. Ele pode dizer sim, ele pode expressar vontade salvadora. Nós não cremos, então a primeira coisa antes de começar a conversa é perguntar para a pessoa. Vamos conversar sobre salvação. Você crê que o homem é totalmente depravado, morto em seus delitos e pecados? Sim. Então daqui a gente continua. Não crê nisso? Não adianta você gastar todo o seu português para explicar uma coisa que ele não vai concordar. Então, Deus é quem produz no homem essa fé salvadora. Não sou eu que estou dizendo, está lá em Efésios 2, verso número 8. Então, a condição divina da salvação é essa fé, contudo, é o próprio Deus que se encarrega dela. Em oitavo lugar, o tempo da salvação. O tempo da salvação é hoje. É hoje. Aí o homem olhando um relógio, podia ser um calendário também. Em João 3,16, olha só que interessante. Por que é hoje? Em João 3,16, os verbos que mostram a ação de Deus estão todos no passado, são coisas consumadas. Porque Deus amou. Não é Deus amará, ou Deus ama, é Deus amou, Ele já amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Observe que em João 3,16, no início do Evangelho, cronologicamente, embora João tenha escrito depois, obviamente, mas cronologicamente na narrativa de João, Jesus ainda não foi crucificado. E aí ele está dizendo que amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho, Ele já deu. Está consumado. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. Agora, o que é no passado, na lógica divina, porque ele é eterno, na nossa é no presente. Olha só. A resposta humana é todo aquele que crê. E não perece, mas tenha a vida eterna. Tem a vida eterna. Então, olha só os verbos todos no presente. Crê, não perece e tem a vida eterna. Então, a nossa conduta em relação a esta salvação, que é um plano dele, uma obra dele, é vivê-la agora, hoje, e não amanhã. Não é aquele que crerá ou não perecerá e terá a vida eterna. Nós, enquanto reformados, temos a crença convicta, a fé, que a palavra de Deus nos ensina, que essa salvação ela não é algo metafísico e inalcançável. É algo palpável, é algo testemunhável, é algo experimentável na nossa realidade aqui e agora. O tempo da salvação é hoje. Em nono lugar,
a certeza da salvação, já repetindo, na verdade, o que nós já falamos, aí com a contribuição muito proveitosa da nossa irmã Cláudia. A certeza está ligada diretamente com quem promove. A gente vai lembrar dos 8 pontos anteriores. Quem é a origem da salvação, a fonte dela? É Deus. E se é Deus que salva, não podemos de forma alguma colocar em dúvida ou descrédito a sua obra. Ou nós estamos dizendo que Deus vai errar, vai falhar, ou ele se engana. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É o que diz a palavra de Deus lá em Números. A certeza da salvação está ligada diretamente com quem promove essa salvação, pois não falha nos seus propósitos. Jó 42:2 é um texto que eu amo, esse texto. Lá em Jó 42:2. Depois de testemunhar, de partilhar de uma experiência única de sofrimento e de provação, Jó vai dizer no final lá, no verso 1 ele diz, não é? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço. Isso já nos ensina que a gente, às vezes, vai conhecer a Deus na provação, é na tribulação. É muito bom conhecer Deus no gozo, na bonança, no tempo bom, mas Deus às vezes quer se apresentar na tempestade. Ele quer se apresentar na luta, para nos fazer entender que a gente tem que confiar nele e não em nós. Entendeu? Então ele diz isso, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos podem te ver. Bem sei, no verso 2, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas tem um outro texto também que fala muito sobre isso, é o que está lá em João 10, de 27 a 29. Eu pedi para o presbítero Santos ler para a gente, João 10, 27 a 29, fala do pastor com seu rebanho, as suas ovelhas, e como é que ele se relaciona com elas no tocante à salvação. Vamos ver com o nosso presbítero José de Ribamar Santos. João 10, de 27 a 29. Esse capítulo inteiro, na verdade, irmãos, é um capítulo dedicado na teologia joanina para falar deste caráter de pastor, de salvador, bom e inefável que é Cristo. Diz a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É o 29? É o 29. Ok. Então ninguém pode arrebatar, nem você mesmo. É tão segura a obra da salvação que nem você, se quisesse atrapalhar, ia conseguir. Entende como é que é? Ninguém as arrebatará da minha mão. Eu me arrepio todinho, meus irmãos, de entender isso, e de crer nisso, e viver isso. Sabe por quê? Quando você caminha debaixo dessa segurança, você entende que você não crê num Deus de isopor, num Deus de papelão, num Deus esculturado pelas mãos humanas. Não, nós cremos em um Deus que é uma rocha fiel, em quem podemos nos afirmar. E aí você vai pecar, vai pecar, vai falhar, vai vacilar, vai tropeçar, mas o teu Deus é rocha, e ninguém vai te arrebatar da mão dele. Aí ele produz em ti o arrependimento, e produz em ti também a perseverança para, até o fim, ser digno da coroa da vida, não pelos teus méritos, mas pelos de Cristo. E por último, nós temos então, eu destaquei essa frase do Russell Shedd, olha só, falando sobre a certeza de salvação. É possível perder a salvação? Já falei várias vezes essa frase aqui. Bom, depende, disse Russell Shedd, depende de quem te salvou. Se foi Cristo, então é impossível, pois ele assegurou que dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Texto que acabamos de ler. Agora, se foi outro que te salvou, então sim, é possível perder a salvação. Muito inteligente a resposta do Dr. Russell Shedd. Em último lugar, o resultado da salvação. Há um duplo resultado aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, 2 resultados: não pereça,
mas tem a vida eterna. Tem um resultado negativo e um resultado positivo. Resultado negativo, não perecer, que também é positivo, na verdade. Não perecer é o primeiro resultado. Esse perecimento aqui não está falando necessariamente, como muitas pessoas pensam, de inferno. O inferno é a segunda, é a vida eterna. Esse é o resultado de não termos inferno, é termos a vida eterna. Esse não pereço aqui fala de imortalidade. Nós nunca seremos eternos. Eu vejo os pregadores por aí dizendo de vez em quando isso. Olha, quando na eternidade você vai ser como Deus, eterno. Não, isso é heresia, das piores. Eterno só é Deus. Isso é atributo divino. Nem Adão foi eterno. Morreu. Ele era, e mesmo que não tivesse pecado, ele era imortal, é diferente. Imortal é que não morre, eterno é que não teve início nem fim. Esse é Deus. Nós seremos imortais. O não perecimento é um resultado dessa salvação. É o resgate do ideário principal do Éden. Esse é o primeiro resultado da salvação. É que você não terá mais corrupção. O que nos faz definhar, o que nos faz atravessar as barreiras do tempo com derrotas, porque nós morremos, nós envelhecemos, é o pecado. Mas teremos a árvore da vida ao nosso dispor no paraíso com o Senhor. E aí não mais pereceremos. Sabe por quê? Porque não terá mais em nossa natureza pecado. E o nosso corpo será como o do nosso Senhor após a ressurreição, glorificado. Então a corrupção fora de nós nos trará esse imperecimento da nossa natureza. E ter a vida eterna, segundo resultado. Significa que aquele que crê não será julgado, pois Cristo já terá sido em seu lugar. É o que está lá em João 5:24. Salvação. Tema de um versículo que nós abordamos nessa manhã aqui, mas com tantos detalhes, e que eu tenho certeza que nos conduzem a perceber melhor o quanto e o quão precioso foi o amor de Deus em Cristo Jesus pelas nossas vidas, pela minha e pela tua. Calvino disse que quem pertence aos predestinados, ou quem não pertence, devemos ter em mente um desejo de que todos os homens sejam salvos. Não sabemos quem pertence, essa parte não estava aparecendo para mim aqui. Não sabemos quem pertence aos predestinados ou quem não pertence. Devemos ter em mente um desejo de que todos os homens sejam salvos. Todos serão? Sim ou não? Não. Todos vão ser salvos? Não. Só os eleitos. Mas a gente sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser. Não tem crachá de eleito, de predestinado. É por isso que ontem, nós, num sopão evangelístico ali, fomos pregar para usuário de entorpecente, para vendedor de droga, tudo que você imaginar ali. Não me interessa, porque qualquer um deles ali é possível ser regenerado, porque não existe nada impossível para Deus. Se ele quiser resgatar um ali, ele vai. A minha tarefa é fazer julgamento disso? Não, a minha tarefa é pregar. A tarefa da igreja é essa. Como muito bem já tinha dito João Calvino, tirando da nossa mente essa falsa ideia de que o calvinista não evangeliza, né? E a nossa igreja tem se esforçado cada vez mais para provar o contrário. Calvinista evangeliza sim. Calvinista faz a sua obra. Calvinista desenvolve a sua salvação com muito temor do Senhor. Irmã Cláudia, vai chegar o microfone para ela aí. Enquanto não chega, eu separei aqui só para a gente citar a Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. E começa com a eleição. Esse é o processo que ele não é necessariamente cronológico, mas é a ordem que a Bíblia nos apresenta com respeito à salvação. Primeiro a eleição, como está lá em Efésios 1, de 3 a 4, depois ele nos regenera. A eleição, ele é, se você tivesse uma barra aqui, ele é atemporal, é na eternidade. Ele não nos elegeu no curso da história, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. É o que está lá em Efésios, inclusive, no começo logo da carta. Então, essa parte aqui é na eternidade. Todo o resto já é na nossa linha cronológica. Regeneração, depois, chamado. Ele chama, depois ele regenera, como está lá em Tito 3, 4 a 5. Depois, a conversão, após a regeneração. Observe que o olhar arminiano é diferente.
A conversão é antes da regeneração, segundo o arminiano. Para nós, não. Para nós, você efetivamente é convertido após ser regenerado, porque antes estávamos mortos. E morto não tem expressão de vontade. Depois de convertidos, somos justificados em Cristo. Observe que isso aqui não é uma coisa depois da outra, acontece ao mesmo tempo. Mesmo tempo que você é convertido, você também é justificado. E por isso, adotado na família de Deus. Somos irmãos de Jesus também, por essa adoção. E, finalmente, a santificação, que é o processo que nós estamos agora, que passará também, simultaneamente, aqui a perseverança até o dia final, na nossa militância na igreja, na fé, e, finalmente, essa que é a nossa expectativa, a glorificação no final de tudo. Paulo fala muito bem disso lá em 1 Coríntios 15, 50 e 55. Irmã Cláudia. Opa, acho que... Pronto. Meu irmão podia compartilhar isso lá no grupo, né? Vou mandar, pronto. Tá pedido, tá a título deferido. de curiosidade, quando o irmão começou, né, falando do universalismo, arminianismo e calvinismo, desses três sistemas teológicos, aquele que tem mais consistência bíblica é o calvinismo. Sim. Disse o Charles Hodge aqui, né? É o dever de todo teólogo subordinar as suas teorias à Bíblia e ensinar não que lhe apareça verdadeiro ou razoável, mas somente aquilo que a Bíblia ensina, né? Sabe quem era Charles Hodge? Sim, isso que eu ia te dizer. Ele, o Archibald Simonton, que é, né, o nosso professor dele, ouvindo uma pregação dele sobre missões lá em 1855, ele sentiu aquele desejo de ser missionário. Ele foi lá para Princeton fazer o seminário e veio para cá em 1859. E hoje nós estamos aqui, né, como fruto de missões. Fruto de missões. Fruto de missões. O calvinismo, ele não é isso que as pessoas falam, né? Não é. Que eles não querem. Vamos esperar que já me escolheu, então eu estou aqui, estou salvo. Não é assim. É como você falou mesmo. É missões, é o evangelismo, é em casa, porque a gente tem muita gente em casa que não é convertida, é no trabalho, é o testemunho. E a gente pode evangelizar em qualquer lugar, né? Então eu queria só falar dessa curiosidade, né? Que Simonton foi um grande calvinista, avivado pelo Charles Hodge. Fez brotar no coração dele, né? Esse desejo pelo projeto missionário no Brasil. Então é interessante, a única coisa que é diferente do evangelismo calvinista é que a gente não evangeliza com peso nas costas. O evangelismo arminiano, você traz um peso. Poxa, ninguém se converteu. Estou pregando, né? O calvinista não tem esse problema. Ele prega tranquilo, porque a obra é do Espírito Santo. Não é teu dever converter ninguém, porque tu não vai conseguir. Então, meus irmãos, aí está a sequência toda. Vou mandar depois lá, conforme sugerido pela nossa irmã Cláudia. É bacana a gente saber isso chama Ordo Salutis, em latim, a ordem da salvação.